Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal, falando muito da preparação e já a possibilidade da escalação para esse jogo de logo mais, que sim, a gente quer garantir a primeira colocação para não ter mais 2 jogos aí na temporada, nesse calendário que já é muito grande. Então, sem mais delongas, vamos tocar aí o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Atlético Mineiro joga para garantir o primeiro lugar do grupo na Sul-Americana. Quinta-feira de Atlético em campo pela Copa Sul-Americana, o Galo recebe o Cienciano do Peru, em jogo que vale a liderança do Grupo H. Mais do que isso, né? A liderança do grupo na Copa Sul-Americana quer dizer uma etapa a menos. A equipe já vai direto para as oitavas de final sem passar por aquele play-off. Portanto, o Atlético mobilizado para fazer essa vitória e conseguir, então, essa primeira posição. Tem uma história rolando no Atlético que é um surto de gripe. Esse surto já foi um problema na partida contra o Corinthians, vários jogadores debilitados, outros jogadores até ficaram fora, como o caso do Gabriel Menino. O Gabriel Menino está de volta, ele está disponível para essa partida, mas o Bernard ficou fora de um dos treinamentos e por isso é dúvida, justamente por conta de um quadro gripal, né? Então esse é um problema para o Cuca, ele está aí tentando administrar a questão física dos atletas. Tem o desfalque, por exemplo, do Coelho, o jogador que está lesionado, tem o Guilherme Arana também que está fora, enfim, problemas físicos por parte do Atlético. Mesmo assim, a ideia é ter força máxima para conseguir essa vitória e, portanto, fechar na liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana. E o Cláudio Rezende está na área, com notícias do Atlético amanhã. Tem jogo decisivo na Sul-Americana. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. E só a vitória interessa ao Atlético. O Cienciano tem um ponto a mais. E os peruanos jogam pelo empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Para o Atlético, os 3 pontos, né, vencendo, ultrapassa o Cienciano e garante a vaga, porque só um time de cada grupo vai direto às oitavas. O segundo colocado tem que disputar o play-off contra um dos times que vão vir da Libertadores, né? Aqueles terceiros colocados dos grupos da Libertadores tem play-off aí com esses segundos colocados da Copa Sul-Americana. No Galo, boa notícia hoje é que o Bernard, que ontem ficou fora do treino, ele participou normalmente, já melhor da gripe, e aí o Cuca pode, inclusive, se quiser, repetir o time, né? Que jogou contra o Corinthians no fim de semana. É bom lembrarmos que o Atlético ainda não vai ter Guilherme Arana, Coelho, que são 2 titulares importantes, seguem em tratamento de lesões musculares. Agora há pouco, Cirilo, teve uma vitória importante também do Sub-20 do Atlético. O Galinho jogou no Sesc Venda Nova e fez 3-2 contra o Juventude. Chegou a fazer 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo deu um susto ali, né? Tomou 2 gols, mas conseguiu segurar a vitória, que era o mais importante. O time sai da zona do rebaixamento. Agora com 12 pontos, pula para 16º colocado, sinal eletrônico marcando 6h45. O Galinho, né, o Atlético, que vem fazendo uma reformulação nas categorias de base. E conosco aqui na turma do bate-bola, quem esteve presente lá, acompanhou o Paulo Brax, CSO do futebol do Atlético. Enfim, saiu essa vitória, né? Foi com um sufoco no final, mas os 3 pontos importantes para a meninada aí, hein, Paulo Brax? Vitória importantíssima, apertada, sofrida, mas a gente estava precisando, muitos empates, e vamos continuar aí essa evolução. A gente estava jogando bem e agora está vendo o resultado. A gente queria muito ganhar esse jogo e deu certo. Foi realmente importantíssima essa vitória, né, Paulo? Vamos falar também agora da questão da janela. Aproveitar o Paulo Brax aqui na turma do bate-bola pelo seguinte, né? Algumas informações de que não estava tendo alinhamento, reuniões com o Cuca. Hoje o Cuca deu uma entrevista mais cedo, né, para nossa colega Laura Rezende, do Globoesporte.com, dizendo que não, que está tudo alinhado. Ele conversa diariamente, né, com você, Paulo Brax, com o Vitor, na cidade do Galo, e que estão tudo bem alinhado, sim. Mas como não tiveram ainda contratações, além do Dudu, né, que veio antes, que as coisas começam, segundo o Cuca, a ganhar uma proporção grande, mentiras começam a aparecer. Paulo Brax, sua palavra com relação a esse alinhamento da janela de contratações e as conversas com o Cuca. Estão acontecendo ou não estão? Ô Cláudio, temos conversas diárias sobre planejamento, sobre elenco. Não são conversas semanais, não, são diárias.
desde que eu cheguei aqui, aliás, antes de eu chegar aqui, os atletas que estavam no Atlético, Natanael, Júnior Santos, tiveram participação do Cuca, da comissão técnica. E desde que eu cheguei, Coelho, Caio Paulista, Vitor Hugo, Rony, recentemente Dudu, etc., todos. E não poderia ser diferente, o projeto é um só. E a gente não poderia fazer nenhum tipo de movimento sem ouvir a comissão. Então, houve ou a indicação ou a chancela. E vai continuar dessa forma, né? Hoje, por exemplo, teve uma reunião de quase 3 horas antes do treino, a gente projetando a janela. Vai ser uma janela difícil para o Atlético, porque a gente tem uma limitação de orçamento, a gente vai trabalhar com a responsabilidade financeira do que for autorizado fazer, e a comissão está todos cientes disso, mas a gente não vai deixar de fazer o possível para evoluir, para subir o andar e para continuar sendo bastante competitivo, como a gente está sendo desde o início do ano. São as nossas 4 competições, ganhamos o Mineiro, vamos lutar para classificar na Sul-Americana amanhã, o sorteio da Copa do Brasil sexta-feira, e no Brasileiro continuar a nossa ascensão. Então é isso, eu acho que a gente vai tentar entregar para o Cuca, para o Atlético, o melhor time nessa janela, e a gente seguir evoluindo. Tá bom, obrigado então, a participação importante, palavra do homem forte do futebol do Atlético, o CSO, o Paulo Brax, principalmente sobre essa situação, né, Cirilo? O torcedor fica muito preocupado, como que o Atlético vai conseguir reforçar o elenco, o Cuca tá participando ou não, como que tá essa situação, porque a janela abre segunda-feira, e o torcedor tá querendo um time mais forte no segundo semestre, e aí o Paulo Brax esclareceu, falou a respeito, Cirilo. Abraço ao Brax, obrigado pela gentileza em falar com a gente. Importante, Edu, ontem a gente falava de alinhamento de expectativas, né? Que o Brax tenha falado, né? Sobre como, na visão dele, vai ser a janela. Ele diz de uma janela que vai ser difícil. Ele fala de limitação orçamentária. E quando você tem limitação orçamentária e você não pode sair... A torneira não tá aberta, né? Você ficar na gastação de dinheiro... vai exigir criatividade, né? Vai exigir assertividade, né? Você tem pouca coisa para gastar, você tem uma limitação financeira, vai exigir assertividade essa janela do Galo e vai precisar de uma composição importante para esse meio do ano, que o time precisa ser mais equilibrado, né, Edu? Precisa. O Cuca já falou que precisa de reforços, não são muitos, mas são reforços pontuais e importantes para justamente dar equilíbrio não só ao time principal, mas ao elenco, principalmente. Você precisa de elenco, Cirilo. O Atlético precisa equilibrar o seu elenco, e já desde o ano passado. Por quê? O reflexo está no campo. O Paulo Brax falou do time sub-20 que empata muito. O profissional é a mesma coisa. Os últimos 16 jogos do Atlético, a metade foi empate. Foram só 2 derrotas, mas são 8 empates nos últimos 16 jogos. Se você fizer o recorte para os últimos 11 jogos, só tem 1 derrota, mas são 5 empates. Um empate na Copa Sul-Americana, na fase de mata-mata, pode te levar à próxima fase. 2 empates. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Agora, uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro te leva para a ponta de baixo da tabela. São Paulo tá aí para contar a história, né? Isso, e o Atlético ano passado também. Empatou muito. Empatou muito. O América, ano passado, na B, empatou muito e ficou pelo caminho. O campeonato de regularidade, o Campeonato Brasileiro, ele não permite empate. Porque o empate, você perde 2 dos 3 pontos. Você perde muito mais. Agora, o mata-mata é diferente. Então, para o Atlético ter esse equilíbrio, não só de elenco, de time, mas nas competições, é fundamental que se acerte, que seja assertivo nas contratações. E mais uma rapidinha. Eu espero que esteja alinhado mesmo lá dentro e que não tenha gente dando notícia que não tem conversa e gente dando notícia que tem conversa. É preciso que lá dentro do clube as notícias sejam alinhadas também para a imprensa. Ô Rezende, você tem expectativa aí de presença para amanhã da galera? De público, a gente deve ficar perto de 20 mil. Parecido com o público do Maringá, né? Que foi no meio da semana passada. Menor, bem menor que o jogo do Corinthians. Aí tem que aceitar a zoeira, né? Por quê? Porque o Cruzeiro tá levando pelo menos uns 23 mil num jogo que não vale nada da Sul-Americana. Se o torcedor do Cruzeiro quiser tirar sarro com o torcedor do Atlético, pô, a gente levou mais gente no jogo amistoso. Vai poder tirar sarro, né?
Vai poder tirar sarro, porque esse jogo do Atlético vale simplesmente A classificação. Diretamente às 8. O Galo vai estar classificado. Eu também acho. Porque o Caracas não vai tirar uma diferença de saldo de 8 gols. Né? Mas vale calendário, né, Cirilo? Mas vale diretamente ir às oitavas de final e não cair na pegadinha do playoff da Sul-Americana. Né? Hoje mais cedo a gente até falava no Rádio Esportes. Qualquer terceiro lugar da Libertadores, muito provavelmente vai ser mais forte que o adversário do Atlético na outra fase. Muito provavelmente. Né? Se ele for o primeiro. Então pode é melhor... ser o Bahia, pode ser o Internacional. Isso. Então é melhor evitar esse tipo de equipe e eliminar 2 jogos no seu calendário. Então o atleticano que está em dúvida, não vou nesse jogo, não, porque esse jogo vale muito e depois não reclama da hora que o torcedor adversário tirar sarro. Pode ser o Flamengo também, você tá sabendo, né? Não vai ser, mas pode ser. Pode. Esse grupo aí, Bahia e Inter, qualquer um que vier, é difícil, né? Porque se não for Bahia Internacional, pode ser o Atlético Nacional, né? É duro. Pode ser o Nacional do Uruguai. Você tem, por exemplo, o Alianza Lima, que é do Peru, mesmo país do Cienciano, que é o líder do campeonato. O Cienciano tá no meio da tabela. Sim. É muito mais difícil você pegar um Alianza Lima numa próxima fase do que o próprio Cienciano. Sem dúvida alguma. Tem o grupo aí do Bolívar, ele tem uma chance, né? Bolívar não tem um grande time hoje. Mas é lá em cima, né, Calma? O duro é altitude. Se faz um jogo ruim lá... Tem chance aí. Bolívar tem chance. Ele tem o último e joga em casa hoje, né? Contra o Cerro. É o famoso aeroporto que você sobe pra descer, né? É verdade. Pega um mata-mata com um time de altitude. Não é simples, não. Jogar lá é sempre muito complicado. Você pode pegar também, sabe quem? O San Antônio Bulo Bulo. Esse não. Esse seria legal pelo nome, né, cara? O Bulo Bulo. Bulo Bulo. Esse time é Santa Cruz de La Serra, né? O Bulo Bulo acho que é de Santa Cruz de La Serra. Não tem altitude, não. Lá é tranquilo. É o local da final, né? É verdade. É verdade. Ô, Rezende, siga aí com mais do Galo. O Galo agora, os jogadores vão pra casa, né? A concentração começa amanhã cedo, na hora do almoço, tem o almoço e depois concentração pro jogo. O provável Galo, então, pra amanhã: Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Rubens. Meio campo, Alan Franco, Patrick, o Scarpa, e fica essa dúvida: vai o Bernard mesmo? Treinou hoje, tava gripado. Tem o Igor Gomes ou até o Júnior Santos e a dupla de ataque Rony e Hulk. É o Galo para amanhã carimbar passaporte às oitavas da Sul-Americana. Bom, rapaziada, você acompanhou aí corte trazendo já a provável escalação do nosso Galão da Massa, que sim, pode se classificar como primeiro e é o que a gente quer, é o que o Galo precisa, sair como primeiro colocado do seu grupo para não cair no playoffs. Coisa que a gente já sabe que não seria legal, mais 2 jogos na temporada, que vai ser muito apertada. É claro que o Cuca vai aproveitar o tempo aí do Super Mundial para poder organizar mais esse time, recuperar quem tem para recuperar. E o Atlético vai forte para esse jogo de logo mais. E se Deus quiser, uma grande vitória, confirmando a primeira colocação do nosso Galão da Massa. Então você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Até mais tarde, rapaziada. Um grande abraço.